Olá, muito boa noite a todos. Na live de hoje, falando sobre o Pilar Ideale, falar sobre alguma coisa que a gente gosta, de que a gente utiliza muito, é muito legal, tá? Deixa eu ver se eu consigo hoje colocar algumas imagens aqui. Eu deixei algumas imagens separadas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a gente nessa conversa sobre essa linha de pilares, que eu tenho certeza que quem utiliza os implantes Cone Morse, com certeza precisa conhecer essa linha de pilares, que na minha opinião foi uma linha de pilares desenvolvidas para que a prótese voltasse a ser fácil, para que a prótese voltasse a ser gostosa de fazer e previsível, como a gente sempre trabalhou com os implantes de hexágono externo, hexágonos internos, e aí a gente passa para os implantes Cone Morse. E a gente tem agora uma excelente opção que eu tenho certeza que se você ainda não conhece, você ainda não ouviu falar sobre o pilar da linha Ideale, você precisa conhecer, porque ela tem uma série de vantagens que eu tenho certeza que se você conhecer, você vai, eu tenho certeza que vai perceber que essas vantagens, essas características do pilar Ideale pode melhorar muito ainda a rotina do seu consultório e pode realmente transformar a prótese sobre implantes Cone Morse num procedimento muito mais tranquilo do que realmente é, tá? Vou falar hoje sobre quais são as opções de pilares da linha Ideale, o reto, o angulado, as diferenças, as opções de variação de altura de cinta, diâmetro, altura de munhão, como é que funciona os transfer, como é que funciona a moldagem para o pilar Ideale, que tipo de coifa você pode utilizar, como você pode fazer cicatrizadores personalizados sobre pilares ideales, sobre o pilar Ideale, por que é interessante você utilizar pilares, por que é interessante você, quando começa a trabalhar com implantes Cone Morse, utilizar pilares e por que o pilar Ideale é um dos melhores pilares que existem hoje para a resolução protética de implantes Cone Morse. Tá legal? Tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Vou falar também do porquê que esse pilar é conhecido como um pilar híbrido, ou seja, ele pode fazer tanto coroas cimentadas quanto parafusadas. O diferencial desse pilar angulado, que eu acredito que somente a linha Ideale tenha esses angulados tão interessantes para o protesista quanto esses especialmente desenvolvidos para os implantes Cone Morse, tá bom? Vamos esperar o pessoal entrando aí. Eu tenho certeza, toda vez que eu falo sobre os pilares da linha Ideale, muitas dúvidas surgem, porque ele é um sistema diferente do que a gente está acostumado, especialmente se você está muito habituado a fazer implantes de hexágono externo e hexágono interno, especialmente para você que está acostumado a trabalhar com implantes de hexágono externo e hexágono interno. Quando você utiliza pilares para o Cone Morse, o Ideale ele tem algumas coisas diferentes, mas você vai ver que todas essas diferenças, se você se adaptar a elas, se você entender muito bem como funciona o sistema, essas diferenças fazem com que você tenha muito mais facilidade na hora de fazer a sua prótese sobre o implante Cone Morse. Não sei se você já teve alguma dificuldade quando você vai fazer uma prótese sobre o implante Cone Morse, você tenta parafusar os componentes não soltam, né? A conexão cônica trouxe essa vantagem de você ter uma junta muito mais resistente e que praticamente não depende da ação do parafuso para que você tenha essa junção entre um componente e um implante. Mas em muitas situações a gente precisa soltar essa coroa, não é? E aí, quando você trabalha com o Cone Morse, você acaba tendo essas dificuldades. Então, a gente tem duas opções: ou a gente aprende a trabalhar com uma coroa parafusada diretamente na cabeça do implante Cone Morse, ou a gente faz a opção que eu considero a melhor, que é sempre que você utilizar um implante Cone Morse, você utilizar pilar. Tá bom? Pessoal, vamos entrando aí, fazendo as dúvidas, tá? Sejam muito bem-vindos, quem está entrando aí agora. Coloque as suas dúvidas aí que eu vou respondendo, tá? Essa live tá bem legal porque eu deixei separado muitas imagens aqui. Deixa eu ver aqui, vou trocar aqui, por exemplo, eu quero colocar uma outra imagem, deixa eu ver se tá... Olha, eu deixei separado bastante coisa. Olha só que legal essa imagem.
são os pilares angulados. Eu vou falar passo a passo, só estou esperando realmente mais um minutinho aqui, eu já começo, tá bom? Conforme eu for falando, gente, pode ir colocando as dúvidas aí que a gente vai conversando. É sempre uma discussão bem interessante, bem gostosa quando a gente fala de pilar ideale, tá? Porque sempre as pessoas têm bastante dúvidas. Então, olha só. Tudo bem aí? Sejam bem-vindos, pessoal. Doutora Rosane tá aí. Que legal. O pessoal da Emplacil entrando aí. Bacana. Primeiro passo, que é importante. Vocês estão vendo aí na imagem, uma imagem que eu gosto muito de colocar quando eu vou falar sobre as principais diferenças que existem entre os implantes de hexágono externo e interno e os implantes conimorse, tá? Já começa a aparecer aqui as dúvidas. Olha lá, a Carol perguntando: conseguimos fazer prótese parafusada mesmo no pilar angulado? Olha só que legal, vou responder também. Quanto tempo médio de uso do transfer ideale plástico? Ótimas perguntas, tá bom? Vou responder todas elas. Então, olha lá. Quando a gente fala da transição entre os implantes de hexágono externo e interno para os implantes de conexão do tipo conimorse, olha só essa imagem que interessante. O que é que você está acostumado a fazer quando você utiliza implantes HE e HI? Você está acostumado a utilizar um transfer, pode ser um transfer de moldeira aberta, um transfer de moldeira fechada, e moldar diretamente a cabeça do implante. E o que eu falei no começo da live, quando você começar a utilizar os implantes conimorse, entenda que você não vai mais usar transferente direto da cabeça do implante. Você não vai mais moldar direto a cabeça do implante. Quando você utilizar implantes conimorse, você vai ter que se acostumar a utilizar algum tipo de pilar. E a partir daí você vai fazer a moldagem da cabeça do pilar e não mais da cabeça do implante. Você vai moldar o pilar. Então essa é a principal diferença que você vai ter entre a imagem que você tem aí mais superior e a imagem que você tem embaixo. Você tem a imagem superior, a cabeça, a conexão de um implante conimorse. Embaixo, esse implante conimorse, depois que eu coloquei 2 pilares ideale, e aí você vê o transferente, que vai ser um transferente agora que você vai passar a moldar um pilar. Tá bom? Entendam isso. Toda vez que você tiver um implante conimorse, você vai utilizar algum tipo de pilar. Se for uma prótese múltipla, você vai utilizar um pilar, por exemplo, o mini pilar, que é um pilar para próteses múltiplas. Quando for o conimorse, para coroas individuais, você vai utilizar o pilar ideale. Então tá aí a primeira grande diferença entre você trabalhar com implantes de hexágono externo e hexágono interno e trabalhar com um implante conimorse. Implante conimorse precisa de pilar. E o melhor pilar para implantes conimorse unitários são os pilares da linha ideale. Deu para entender aí? Tranquilos? Alguma dúvida até aí? Tá legal? Por que que isso vai acontecer? A sua prótese fica difícil quando você trabalha com o conimorse, quando você insiste em fazer coroas parafusadas direto na cabeça do conimorse. É aí que aquelas dificuldades surgem, que a prótese, o transferente não solta do conimorse. A prótese, quando você a parafusa, você tira o parafuso e mesmo assim ela se mantém presa no implante. Essas dificuldades são comuns e isso acaba irritando e desanimando o protesista. Quando você coloca um pilar e trabalha em cima do pilar, tudo isso se resolve, fica muito mais fácil, tá bom? Então, indicação do pilar ideale. Primeiro passo, para implantes conimorse, de 11 graus e meio de inclinação, ou seja, não precisam ser os implantes conimorse da Emplacil, qualquer implante. Normalmente os implantes de conimorse de 11 graus e meio de inclinação vão ser compatíveis com qualquer pilar da linha ideale. Isso é muito bom, você não precisa necessariamente usar o conimorse da Emplacil. Você precisa sim pesquisar se existe compatibilidade com a linha ideale e normalmente vai existir, o que é muito legal, tá bom? Então você tem um implante conimorse de 11 graus e meio de inclinação. Você quer fazer uma prótese unitária sobre esse implante, você vai utilizar os pilares da linha ideale. E um dos grandes problemas que aconteceram, quando a gente passou
das conexões de hexágono externo e hexágono interno para as conexões cônicas, o grande problema foi que a gente evoluiu o implante, mas continuou trabalhando com a prótese do mesmo jeito que a gente fazia antes. Isso não pode acontecer, tá? Então a primeira diferença que você já vai ver aí, você vai parar de moldar a cabeça do implante. Você vai começar a colocar um pilar e a partir daí moldar o pilar e deixar de moldar a cabeça do implante. Ah, mas por que a empresa ainda fabrica um transfer direto da cabeça do implante? Ele fabrica para atender essas pessoas que ainda continuam querendo trabalhar com o cone Morse como trabalhavam com o hexágono externo e interno, tá bom? Mas você não precisa fazer isso, tá? O que você vai fazer agora? Coloca o pilar e molda o pilar. Eu quero mostrar uma outra imagem para você de um outro grande erro que a gente comete. Olha lá, tá vendo essa aqui? O que essa imagem mostra pra gente? Você usa os implantes cone Morse e continua fundindo uma estrutura para aplicar uma cerâmica sobre essa estrutura. O que o laboratório não fala para você é que toda vez que você leva uma conexão, que você leva um cilindro para o forno para fazer uma fundição, uma sobrefundição ou aplicação da cerâmica sobre essa estrutura, quando essa estrutura sai do forno, ela está desse jeito, nessa imagem aqui no meio, tá vendo? Olha só como essa parte metálica do encaixe com o implante, que é a parte mais importante do cone Morse, ela está toda corroída, ela está toda oxidada. Isso acontece quando você leva essa peça ao forno. E aí o que o laboratório faz? Ele dá um polimento nesse encaixe e te manda brilhante. E você imagina que esse encaixe está igual ao original. Mas isso não acontece. Esse processo altera as dimensões do cone e você perde a principal vantagem do cone Morse, que é uma conexão extremamente precisa entre o componente protético e o implante, que vai trazer aqueles benefícios de uma micromovimentação muito reduzida, um vedamento biológico, que são as características desejáveis do cone Morse. Mas quando você faz a fundição e a sobrefundição, você perde essas características. Por quê? Porque essa base ela fica toda oxidada e o seu laboratório precisa fazer um polimento desse metal. Por isso que esses componentes, essas UCLAs com base em cromo cobalto, não existem nos catálogos das empresas originais. Não existe esse componente como dentro do catálogo das empresas. Por quê? Porque não é aconselhável que você faça um componente fundido ou sobrefundido com encaixe para o cone Morse, principalmente por conta dessa oxidação que esse encaixe sofre, e depois do acabamento ele perde aquele vedamento, aquela adaptação, aquela relação extremamente íntima que existe entre o cone da sua prótese e o cone do implante, e aí você perde as vantagens que o cone Morse tem. Tá legal? Então isso é outra coisa que você faz quando você utiliza implante HE e HI, e você vai parar de fazer agora que você utiliza o cone Morse. Quando você utilizar o cone Morse, você não vai fazer mais estruturas fundidas ou sobrefundidas para encaixar na cabeça do cone Morse. O que é que você vai fazer agora? Coloca um pilar, você molda o pilar e aí você pode até fundir uma estrutura que vai ser parafusada no pilar. Mas o que vai se conectar à cabeça do seu implante cone Morse é sempre algum tipo de pilar. Se for uma prótese múltipla, você utiliza o mini pilar. Se for uma prótese individual, você vai utilizar os pilares da linha Ideale. Ok? Tudo bem? Dúvidas aí? Bom, então vamos lá. Carol, já vou chegar na sua dúvida aqui do pilar angulado, tá? E também já vou chegar nessa dúvida aí do transfer de moldagem. Então, ficando claro isso, eu quero mostrar para vocês, então, como é que funciona o pilar da linha Ideale, o que vem a ser esse pilar. Olha só, esse daqui é uma foto aproximada. Quem fez essa foto aqui foi meu grande amigo André Vilela, que vai mostrar a simplicidade desse pilar Ideale. Uma característica que eu gosto muito do pilar Ideale, ele é um pilar de corpo único. Ou seja, não tem aquela história de você ter um pilar e um parafuso passante. Normalmente aquele parafuso cai no chão, você perde, você às vezes perde o parafuso e você fica sem o conjunto. Esse é um pilar sólido. O Ideale é só isso daí que está douradinho aí na tela do seu celular, tá bom? Ele também não tem indexação.
para os pilares retos, ou seja, ele é um pilar sólido, você vai rosqueando, a hora que você encontrar uma resistência, você dá 30 newtons de torque e está feito. Não tem aquela história de encaixar no hexágono, aí você não sabe se está encaixado ou se está desencaixado. Como ele é um pilar sólido, rosqueia, encontrou a resistência, dá um torque de 30 newtons e está feito. Não precisa radiografar, você tem certeza que ele está totalmente encaixado, certo? A partir daí você trabalha somente em cima do pilar e você esquece dessa conexão do pilar com o implante. Você vai ter diferentes variações de altura de cinta, diâmetro e altura de munhão. Ou seja, você variando essas 3 medidas do pilar ideal, você consegue resolver qualquer situação clínica que apareça na boca do seu paciente, tá bom? Então, olha só as proporções que você vai conseguir mexer no seu pilar ideal. Esse aí que está escrito o C, que é a altura da cinta, ou seja, quanto mais profundo tiver o seu pilar, o seu implante, maior vai ser a altura da cinta, tá bom? Então você vai ter a cinta de 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, igual a qualquer pilar. Aí o que acontece? O grande diferencial, a grande sacada do pilar ideal é que você pode também variar o diâmetro do pilar ideal. Esse é esse marcado com a letra D aí. Você tem 2 opções de diâmetro para o pilar ideal. Você tem o de 3,3 ou de 4,5. Ou seja, você tem um diâmetro mais estreito para regiões anteriores até a região de pré-molar legal. E você tem também o de 4,5 de diâmetro, ou seja, é um pilar ideal mais largo, normalmente para a região de molar. Mas muita gente gosta de usar o mais estreito para fazer todas as áreas da boca, entendeu? Você pode fazer o de 3,3 tanto para anterior quanto para posterior, tá? Eu gosto de variar, eu gosto de fazer o mais estreito para anteriores até a região de pré-molar e o de diâmetro mais largo de 4,5 na região posterior de molares, tá? Então você já viu aí, você vai variar a altura da cinta e você vai variar 2 opções de diâmetro, 3,3 ou 4,5. Você também aí onde você está vendo a letra M, o que é? É a parte que vai ficar para fora da gengiva, ou seja, é a altura do munhão. Você tem 2 opções de altura do munhão. Você pode fazer um munhão com 4 milímetros de altura ou um munhão com 6 milímetros de altura. Isso depende do quê? Do espaço interoclusal que você vai ter, tá? Se você tem normalmente pouco espaço interoclusal, você vai lá e utiliza um munhão de 4 milímetros. Se você tem bastante espaço livre interoclusal, você usa um munhão mais alto, certo? Sempre dentro desses 2 diâmetros, de 3,3 ou 4,5, e variando a altura da cinta, dependendo da profundidade que o seu implante está, da margem gengival protética que você vai considerar, certo? Então, essas são as 3 variações que você tem, e mais uma variação que você precisa considerar é esse P aí, é esse parafusinho roxo que está aí na ponta do pilar ideal. Ou seja, o pilar ideal ele é considerado um pilar híbrido porque ele faz tanto próteses parafusadas quanto próteses cimentadas. Então, você só precisa considerar que caso você queira fazer uma prótese parafusada, você precisa contar ainda, além da altura do munhão, mais 2 milímetros, que é a altura da cabeça do parafuso que você vai utilizar para parafusar a sua coroa sobre esse munhão. Tá legal? Então, por isso que normalmente a altura de munhão mais utilizada é a de 4 de altura. Porque você considera que você ainda vai ter que gastar mais 2 milímetros para colocar um parafuso, então você tem ali uma altura total de 6 milímetros, o que é uma altura considerável na boca do seu paciente. Tá? Então, normalmente o que você mais vai usar vai ser o mais estreito, de 3,3 de diâmetro, por 4 de altura, considerando que você usa mais 2 milímetros para colocar o parafusinho. Aí você fala assim, mas eu já coloquei o de 4 de altura de munhão e ainda assim eu estou muito próximo do antagonista, do dente antagonista. Eu não consigo colocar um parafuso. Se meu paciente morder, ele vai acabar mordendo em cima da cabeça do parafuso. O que é que você pode fazer? Tira o parafuso, faz um coping fechado e você faz aí uma coroa cimentada sobre o mesmo pilar ideal. Você não precisa mudar o pilar. Sobre o mesmo pilar, você pode fazer uma coroa parafusada ou uma cimentada. Por isso que ele é conhecido como um pilar híbrido. Tá legal? Quando você precisar desses 2 milímetros de altura, é só você tirar o parafuso, desconsidera esses 2 milímetros e faz um coping fechado e faz uma coroa cimentada. Beleza? Mais alguma dúvida aí?
certo? Então, essas são as medidas que você vai alterar do pilar ideale. Eu vou mostrar mais algumas outras imagens aqui. Olha só aqui, visualmente, as diferenças que nós vamos ter, tá? Nós temos muitas diferenças de altura, diâmetro e altura de cinta, né? Então você tem aqui, ó, na imagem lá, diâmetro, altura e cinta. Ou seja, o diâmetro são essas duas variações que está aqui em cima, ó, 3,3 ou 4,5. A altura do munhão, 4 milímetros ou 6 milímetros de altura de munhão. E as variações de cinta, que são as variações normais do cone Morse, 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Tá legal? Deixa eu colocar uma outra imagem aqui. Podem ir perguntando aí, já vou responder essas dúvidas. Uma outra coisa muito legal que você vai encontrar nos pilares da linha Ideale é a opção de você ter pilares retos ou angulados. Aí você tem aí na imagem superior, você tem o pilar angulado. E aí, respondendo a sua pergunta, Carol, olha que interessante que é esse pilar. Você, tanto na opção do pilar reto, que é esse que está aqui embaixo, né, quanto no angulado, que é a imagem de cima, nas duas opções você pode fazer uma prótese parafusada, tá? Então, seja no pilar reto ou no angulado, você consegue parafusar uma coroa. Isso é algo que pouquíssimos pilares têm. Eu acredito que quase que só o Ideale tenha essa característica de, mesmo no pilar angulado, você não precisa cimentar a prótese. Você pode ter um pilar angulado e ainda assim uma prótese parafusada. Você vê aqui a rosca do encaixe do parafuso protético, tá legal? E você tem duas opções de angulação. Você tem um angulado de 17 graus e um angulado de 30 graus. Tá bom? Muitas vezes na região anterior de mandíbula, quando você vai fazer o planejamento para um implante aí, você não consegue planejar o implante com uma inclinação proteticamente favorável. Normalmente na região anterior de maxila você precisa, o parafuso protético em algumas situações precisa sair ou na incisal ou na vestibular. E aí com o pilar Ideale angulado, você consegue resolver esse problema, tá bom? Uma característica muito interessante que eu vejo do pilar Ideale angulado é que ele é um pilar angulado extremamente delicado. Olha que imagem legal aí. Você tem aí essa imagem dos pilares da linha Ideale angulados. E uma característica que eu gosto muito desses pilares é que mesmo o pilar angulado, ele continua sendo bem estreito. Uma grande dificuldade que nós tínhamos antes é que quando você vai, por exemplo, você pega um mini pilar angulado para o hexágono externo, por exemplo, ele é um pilar extremamente robusto, ele é largo, ele é grosso, ele é grosseiro, então é difícil você conseguir assentar esse pilar na plataforma do implante. O pilar Ideale angulado, ele é extremamente delicado, fino, e você tem essa possibilidade de fazer uma coroa parafusada mesmo quando você utiliza o pilar angulado. Então são características muito importantes, tá? Principalmente quando você pega essa situação clínica aqui, olha, eu quero mostrar esse esquema que eu sempre mostro nas aulas, olha só que interessante, inclusive é capa do catálogo da Emplacil de 2022, acho que é o esquema do professor Ulisses Dayub, e eu falo para ele sempre caprichar nos slides dele, porque eu uso em todas as minhas aulas, eu adoro esses esquemas aqui que ele faz, tá? Olha só que interessante, você pega um dente, um incisivo, superior, na região de maxila. Quando você planeja a posição cirurgicamente mais favorável para que o implante fique dentro do osso, ancorado na parede palatina do seu alvéolo, você, em algumas situações, pela inclinação do osso da maxila anterior, o implante acaba precisando ficar com um parafuso protético emergindo na vestibular. Quando você tem a opção de trabalhar com um pilar Ideale, você já vai fazer a cirurgia planejando o implante que vai ficar vestibulado, mas também você já vai ter, no mesmo ato da cirurgia, um pilar Ideale angulado de 17 graus para que você possa jogar esse orifício de acesso ao parafuso para a posição proteticamente mais favorável, que é da incisal para dentro, como está nesse esquema. Tá legal? Então isso facilita muito e possibilita que você resolva esse problema no dia da cirurgia. E aí é um outro ponto interessante que eu sempre gosto de falar, é o pilar Ideale
os pilares sobre os implantes Cone-Morse idealmente devem ser colocados no dia da cirurgia. Então, quando você pensa em trabalhar com implantes Cone-Morse, também pense nisso. Eu vou colocar o implante e eu já preciso ter planejado para o dia da cirurgia qual é o pilar protético que eu vou utilizar. Tá bom? Então, era muito mais fácil antes. Coloca o implante, coloca um cicatrizador, sutura e acabou a cirurgia. Tá legal? Agora você vai planejar o implante que você vai utilizar e também você vai planejar o pilar que você vai utilizar. E de preferência colocar o pilar no mesmo dia que você colocou o implante. Terminou de colocar o implante, coloca o pilar, faz um provisório ou faz um cicatrizador personalizado e aí sim você sutura e termina a cirurgia. Tá legal? Por que isso? Planejar e executar os procedimentos protéticos no dia da cirurgia trazem uma quantidade de vantagens enorme. E quando você tem um pilar tão versátil quanto é o pilar Ideale, tudo fica muito mais fácil e eu quero provar para você como vai ficar mais fácil quando você utiliza o pilar Ideale e você vai trabalhar muito bem com os implantes Cone-Morse, vai ser gostoso de novo fazer prótese sobre o implante nos implantes Cone-Morse, como era gostoso fazer nos implantes de hexágono externo e hexágono interno. Tá? Eu sempre digo isso. O pilar Ideale trouxe a prótese de volta para a implantodontia quando se fala em Cone-Morse, porque antes, quando a gente começa a trabalhar com os implantes Cone-Morse, a gente fica um pouquinho triste, tá? Porque é um pouco chato no começo, principalmente porque a gente apanha nessas adaptações que a gente precisa fazer da prótese, tá legal? Olha só essa imagem, que bacana, essa imagem aqui. E aí, para eu responder uma outra pergunta que tem aqui, ó, qual o tempo médio de uso do transfer Ideale plástico? Por que ela falou aqui do transfer Ideale plástico? Porque olha que fantástico. Quando você coloca o pilar Ideale, e normalmente você vai colocar o pilar Ideale no dia da cirurgia, depois do período de osseointegração, você vai fazer essa moldagem, o pilar Ideale só te dá a opção de fazer uma moldagem com moldeira fechada e com um transferente de plástico. Aí você fala, nossa, mas transferente de plástico, moldeira fechada, eu sempre aprendi que a moldagem de moldeira fechada era a pior de todas, porque ela não tinha precisão, né? E eu sempre entendi que um transfer de plástico também era ruim pela resiliência do material, pela falta de precisão, tá bom? Esse é um transferente que ele é extremamente fácil de usar, extremamente simples, e olha só a frase que eu coloquei na postagem, né? Essa é a técnica de moldagem sobre implante mais fácil que você já viu. E realmente eu duvido que você molde um implante, que você molde qualquer coisa na boca do seu paciente mais fácil do que quando você utiliza esse transferente de plástico da linha Ideale, tá? Mais fácil que isso, só escanear, tá? Você pode escanear, tá? Você tem os transferentes digitais que você vai conectar ao pilar Ideale depois que ele já está na boca, aí como você vê nessa imagem, vai fazer o escaneamento. Se você não faz o escaneamento, você coloca esse transfer, que ele é de plástico, ele é de moldeira fechada e ele não tem nenhum tipo de parafuso. O que acontece? Ele encaixa por pressão. Você pega esse transfer de plástico, encaixa sobre o pilar Ideale, faz uma pressão com o seu dedo, você vai sentir um clique. A hora que você sentir o clique, significa que ele está em posição. E aí, olha só que legal, você faz uma moldagem com moldeira fechada, um silicone de adição, ou mesmo um silicone de condensação. E aí, quando você puxa essa moldagem, o transfer de moldeira fechada ele não vai ficar preso no pilar, ele vai sair junto com a moldeira. Outra coisa que facilita muito, você não precisa ficar desrosqueando o transfer de moldeira fechada do implante, parafusando no análogo e aí espetando lá na moldagem. No caso do transfer do Ideale, quando você tirar a moldagem, moldeira fechada, esse transfer já sai junto com a moldagem, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a imagem então desse transferente, tá? Deixa eu ver aqui algumas dúvidas que já apareceram. Olha só aqui. Pronto. Quando você puxar a moldagem, o que vai acontecer? O transfer de moldeira fechada de plástico que estava lá no Ideale, na boca do seu paciente, sai junto com a moldagem. Num procedimento extremamente simples e muito preciso, tá, gente? Eu faço isso o dia inteiro. É impressionante como a coroa vem pronta já do laboratório e você parafusa no pilar Ideale sem ajuste de ponto de contato, porque é extremamente preciso.
tá bom? E aí você vê a imagem de cima, o transfer que saiu junto com a moldeira, e o que você faz? Você pega o análogo, que o análogo, no caso do análogo da Implacil, ele é tanto digital quanto analógico, né? Então você pega o análogo e encaixa no transfer que está aí na moldagem, faz uma ligeira pressão, sente aquele clique, pronto, está feito. Você não precisa parafusar, não tem o risco de você parafusar e girar o transfer na moldagem, nada disso, é só apertar, sentir o clique, está encaixado, tá bom? Então, olha lá, olha aqui as dúvidas que eu estou vendo aqui. O ideal seria mais para casos unitários, sim. Se você for olhar no catálogo, ele vai falar que o Ideale faz unitário e múltiplo. Mas qual é o problema de fazer múltiplo com o Ideale? Como o Ideale ele é um pilar que ele tem pelo menos 4 milímetros de altura de munhão, se os implantes não estiverem extremamente paralelos, você vai ter dificuldade de assentar a sua estrutura. Tá bom? Então, por isso que eu vou recomendar que você utilize o pilar Ideale somente para próteses individuais. E outra, Silvana, se você tem dois implantes que você vai unir esses implantes, usa um mini pilar, que é muito mais fácil. Tá? Ele é um cone baixo que você não vai ter problema de assentamento da sua prótese fixa. Tá legal? Então, se você vai unir 2 ou mais implantes, usa o mini pilar cônico. Se você vai fazer individualizado sobre o cone Morse de 11,5 graus de inclinação, usa o pilar Ideale. Ok? Alguma dúvida mais aí? Legal as perguntas aí, tá, gente? Vai perguntando aí e eu vou respondendo. Ok? Boa noite aí quem está entrando. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá? Sempre fica... e outra coisa que eu esqueci de falar. Toda segunda-feira tem uma aula nova no meu canal do YouTube. E a aula dessa semana é justamente a aula sobre o pilar Ideale. É meia hora de aula só falando do pilar Ideale. Tá? Entra lá no YouTube, digita lá Daniel Hiramatsu, vai abrir o meu canal do YouTube, você se inscreve, lógico, curte, ativa as notificações lá no sininho e você vai procurar essa aula aqui, ó, é meia hora de aula só falando sobre o pilar Ideale, tá bom? É lógico, né? Você já pode ir falando comigo que eu já vou respondendo. Olha lá, o pilar Ideale é um T-base? Não, não é o T-base. O T-base, ele é um pilar que ele vai ser conectado direto à cabeça do implante. Então, em alguma situação extrema, quando você não tem altura nenhuma, você tem uma altura muito pequena, não dá nem para utilizar o pilar Ideale de 4 de altura. Aí você vai precisar parafusar a sua coroa direto na cabeça do implante. Aí você vai utilizar o T-base. O que é o T-base? O T-base é um pilar onde você faz uma coroa separadamente do pilar. Você funde, você injeta, você leva para o forno uma coroa cerâmica e depois você cimenta sobre um pilar pré-fabricado. Esse é o T-base, é um pilar pré-fabricado que ele é cimentado sobre uma coroa e aí você parafusa essa coroa na boca do seu paciente, entendeu? Então ele é um pilar que ele não vai para o forno e ele é cimentado na coroa, ele é cimentado antes de ir para a boca, tá bom? Então o processo da confecção da cerâmica é feita separadamente do pilar. Tá bom? O pilar T-base é um outro pilar. No canal do YouTube já tem também aula só falando sobre o T-base, tá legal? E aí você vai conseguir entender bem a diferença do Ideale para o T-base, tá bom? O T-base é esse pilar que eu estou falando aqui para você, que você vai parafusar direto na cabeça do implante e a partir daí você trabalha somente em cima do pilar Ideale, longe da conexão do pilar com o implante, tá legal? Quando a gente fala de periimplantite, quando a gente fala de perda óssea ao redor da cabeça do implante, qual é o grande problema? É justamente na hora que você vai conectar uma coroa à cabeça do implante. A ideia de você utilizar pilares é justamente você afastar todo esse distúrbio, toda essa sujeira, toda essa agressão que a prótese causa, você afastar da área da plataforma do implante. Tá bom? Então, toda vez que você conecta um pilar à cabeça do implante e trabalha com a prótese distante da cabeça do implante, você protege o implante. Então, por isso que quando você faz um implante cone Morse e coloca um pilar no mesmo dia da cirurgia e nunca mais tira esse pilar, é a melhor situação possível que você pode dar para o seu implante. Tá legal? Então, por isso que toda vez que eu vou fazer uma cirurgia com cone Morse, eu tenho do meu lado todas as opções de pilares que eu posso utilizar.
Se é uma cirurgia para uma prótese múltipla, eu vou ter todas as opções de altura do mini pilar. Se é uma cirurgia para próteses unitárias, eu vou ter todas as opções ali do meu lado de pilares ideais para que eu já coloque no dia da cirurgia. E eu vou mostrar aqui para você como é que eu vou fazer a cirurgia utilizando a instalação do pilar ideale no mesmo momento. Tá legal? Mais alguma dúvida aí? No caso de uma prótese fixa com 2 ou mais elementos, ao utilizar um mini pilar de 4.8, qual a distância mínima entre eles? Olha, essa é uma grande questão, tá? A pior coisa que você pode fazer é encostar implantes ou deixar implantes muito próximos. E uma outra questão não é só a proximidade, sim a angulação entre eles, tá? Então o ideal é que você tenha pelo menos 3 milímetros entre os pilares, os mini pilares. Mas o que acontece? Eu estou trabalhando numa região anterior de mandíbula, onde eu tenho pouco espaço protético. A Implastil te dá a opção de você utilizar o micropilar, que ele tem o mesmo formato do mini pilar, só que ele é mais estreito, para regiões justamente onde você não tem tanto espaço entre implantes para que você utilize o de 4.8, tá? O mini pilar 4.8, certo? E outra coisa, uma dúvida que tinha ali. Esse transfer de plástico, né? Quantas vezes eu posso utilizar? O ideal é que você utilize esse transfer de plástico poucas vezes. O fabricante vai falar para você utilizar uma vez só, tá? Especialmente se você considerando que ele é um componente de plástico, tá legal? Então o ideal é que você utilize uma vez. Não é um transferente caro, mas eu acredito que você reutilize algumas poucas vezes, ali 2, 3 vezes sem problema nenhum, tá bom? O pilar ideal é compatível com outras marcas de implante? Olha só que legal essa pergunta. Todo implante Cone Morse com 11 graus e meio de inclinação, tá, pode ser compatível com esse pilar ideal, e você só precisa realmente confirmar com o fabricante. Por quê? Não é só a angulação do cone que determina se ele vai ser compatível ou não, tá bom? Porque você pode ter implantes, por exemplo, de 16 graus de uma marca e 16 graus de outra marca que não vai ser compatível os componentes, legal? Você precisa sempre confirmar com o fabricante se você vai ter a compatibilidade, tá? Mas só sabendo que o pilar da linha Ideale, ele é compatível com implantes Cone Morse de 11 graus e meio. Ele tem 11 graus e meio de inclinação de parede, tá? É só você confirmar com o fabricante se você vai ter essa compatibilidade entre os implantes de conexão cônica, tá bom? Mais alguma dúvida aí? Não é certeza, tá, gente? Se não é só você ver, não é você ver que é 11 graus e meio vai ser compatível, tá? Você precisa confirmar isso, tá bom? Mas normalmente vai ser. Só usa em Cone Morse? Sim, por enquanto sim. Essa linha Ideale é só para implantes Cone Morse e, como eu falei antes, é para implantes Cone Morse para casos unitários, certo? Bom, todos com angulação de 11 graus e meio, né? Essa é a grande questão que a gente tem, tá? Você quer saber, ó, por exemplo, os implantes da Neodent, aquele primeiro Cone Morse da Neodent, antes do Gram Morse, ele é um Cone Morse de 11 graus e meio que é compatível com esse pilar Ideale. Assim também tem uma linha de implantes que é 11 graus e meio, também é compatível. Eu tô falando as que eu sei, tá bom? Depois, gente, quem trabalha comigo, se tem alguém aqui que lembra as outras marcas, a Titanium Fix também tem um implante Cone Morse de 11 graus e meio, também compatível com o Ideale, tá? A gente sabe porque na rotina da clínica aparece direto esses implantes aí, a gente faz os testes e a gente confirma com os fabricantes e confirma essa compatibilidade antes de utilizar, tá bom? Respondi todas as perguntas, tá? Ó, deixa eu ver aqui também, eu quero mostrar mais algumas outras imagens. Olha só que interessante. Quando você trabalha, olha lá, no dia da cirurgia, aqui, olha só esse caso, fiz esse caso essa semana. Muita gente me pergunta, quando eu falo na aula dos cicatrizadores personalizados, né? Normalmente o que se mostra é você fazer o cicatrizador personalizado em cima de um alvéolo fresco, né? Naquela técnica de preservação alveolar. Tira o dente, coloca um implante, preenche o gap com biomaterial e aí você faz
um cicatrizador personalizado. Mas olha só essa sequência de imagens que legal. Às vezes as pessoas perguntam, dá para fazer cicatrizador personalizado em rebordo cicatrizado? Então tá aí a resposta. Olha lá, você tem no seu canto inferior esquerdo a situação inicial, que é um rebordo cicatrizado, já não tem mais o dente aí. O que é que nós vamos fazer? Incisão bem no meio do rebordo, descola o retalho total, coloca o implante, coloca o pilar ideale no mesmo dia da cirurgia e você faz um cicatrizador personalizado em cima do pilar ideale. Tá bom? Olha só quanta coisa boa você conseguiu em uma única sessão. Você colocou o implante, você colocou o pilar no dia da cirurgia, que é a melhor coisa possível, e você já começou a trabalhar o perfil de emergência da prótese no dia da cirurgia. Olha como vai ficar fácil agora. Depois de 2 meses de cicatrização, o que você vai fazer? Você vai desparafusar esse cicatrizador personalizado, você já vai ter o pilar em posição, o ideale em posição e a gengiva já com o seu condicionamento pronto para fazer a prótese final, tá? Porque você fez tudo isso no dia da cirurgia, dentro do conceito One Abattement at One Time. Ou seja, coloca o abattement no dia da cirurgia, coloca o pilar no dia da cirurgia e nunca mais tira. A partir daí você trabalha com a prótese da margem do munhão para fora. E a conexão entre o pilar e o implante está protegida, certo? Esse seu implante ele vai durar muito mais, o risco de ter problema de perda óssea vai ser muito menor, de contaminação do implante vai ser muito menor. Isso porque você está utilizando um implante original com um encaixe pré-concebido pelo fabricante, onde você tem um encaixe perfeito, selamento biológico, micromovimentação reduzida, tudo o que você precisa de bom desses implantes Cone-Morse, tá legal? Olha só que sequência de imagens bacana, tá? Reborde cicatrizado, coloco o implante, pilar ideale, nesse caso eu utilizei um pilar de um diâmetro mais largo, porque era um molar, e aí eu fiz um cicatrizador personalizado, tá bom? Qual é o componente que eu vou utilizar para fazer esses cicatrizadores personalizados em cima do pilar ideale? Eu vou utilizar as coifas de plástico. Você tem 2 opções de coifa, você tem uma coifa de titânio, uma coifa de plástico. Essa coifa de titânio, normalmente o que você faz? Você utiliza essa coifa de titânio como um cilindro provisório, ou mesmo como um cicatrizador do pilar ideale, quando você usa o ideale no dia da cirurgia. E a coifa plástica você vai utilizar para fazer uma fundição de uma estrutura. Eu vou explicar melhor como funciona isso, tá legal? Tem mais alguma dúvida aí? Obrigado, tá, gente? Olha lá. Muita gente aqui falando comigo, isso é muito bom. Como coloca a gengiva artificial? Do mesmo jeito, tá? Tá travado? Aí não tá travado, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Ó, como coloca a gengiva artificial quando verte o gesso? Mesma coisa, você vai espetar ali o seu análogo, faz a gengiva artificial ali em volta e vaza o gesso sem problema nenhum. Pilar ideale, sim, é da Implacil. Olha lá, é seguro fazer essa combinação de pilares de marcas de implantes diferentes, né? Eu nunca fiz, aprendi que é errado. Desde que você tenha exatamente a confirmação da compatibilidade, tá? Não é só a angulação, principalmente a angulação e o diâmetro do encaixe ali, tá? Porque você pode ter implantes com a mesma inclinação, mas com os cortes diferentes. Pensa num cone. Se você corta um cone mais perto da base ou mais perto do topo dele, você vai ter encaixes diferentes, tá legal? Então não é só dizer que qualquer implante de 11 graus e meio vai ser compatível com esse pilar, tá? Você precisa ter realmente todas as medidas e a confirmação da compatibilidade, tá bom? Se você perguntar na Implacil, a Implacil vai te dizer exatamente quais são os implantes que são compatíveis com esse pilar ideale. E são muitos, tá, gente? Porque a maioria dos implantes de 11 graus e meio de inclinação de parede são compatíveis entre si, tá legal? O pilar ideale serve também para o pilar ideale, então, também serve para prótese parafusada. Sim, essa é uma das grandes vantagens. Ele faz prótese parafusada e cimentada e consegue fazer prótese parafusada, inclusive nas suas opções de angulados, tá? Você consegue fazer um pilar angulado e ainda assim parafusar a prótese, o que é fantástico, certo? Se o implante tiver 11 graus e meio, não está travado não, né, Rodrigo? Legal, beleza. Tá bom?
Dúvidas até aí? Posso continuar? Legal essa imagem aqui, né? Então aí para quem pergunta se é possível fazer cicatrizador personalizado quando você faz implante em reborde cicatrizado, tá aí a resposta, tá? O cicatrizador personalizado ele não precisa ser feito somente para alvéolo fresco, para implante em alvéolo fresco. Ele pode ser feito e, na minha opinião, gente, eu não consigo mais viver sem fazer o cicatrizador personalizado. Pensa que, nesse momento, você poupa o seu paciente de todo aquele sofrimento de condicionamento gengival, tá legal? Você poupa todo o seu trabalho, as suas horas clínicas de várias sessões de condicionamento gengival. Você faz tudo que a prótese precisa numa única sessão e aí, depois do período de cicatrização, tira esse cicatrizador personalizado, coloca o transfer de plástico e faz a transferência com o transferente personalizado. Aí eu já estou falando para vocês de duas aulas que já estão no canal do YouTube, que é a aula de cicatrizador personalizado e a aula de personalização do transfer de moldagem, tá bom? Tudo isso já tem lá, não dá tempo de falar aqui, mas vai lá que você vai conseguir entender direitinho o que eu estou falando aqui, tá bom? Mais alguma dúvida aí, gente? Já falei das indicações do Pilar Ideale, que ele é indicado para próteses unitárias, em implantes Cone Morse de 11 graus e meio. Já falei que o Pilar Ideale ele tem a opção de reto e angulado, você varia o diâmetro, você varia a altura. Olha só, essa imagem aqui mostra também o implante, o Pilar Ideale, que ele é esse douradinho, e uma coifa plástica, tá? E aí, essa coifa plástica é uma questão muito interessante, tá? Por que que a maioria dos protesistas, a maioria das clínicas ainda resiste em utilizar pilares? Por conta do custo, tá bom? Você vai lá, negocia com a empresa de implantes, você vai comprar 500 implantes, você vai pagar R$100 cada implante. Aí você pergunta, quanto custa um pilar? R$180. Muitas vezes o pilar protético ele é mais caro do que o implante, tá bom? E aí o que a pessoa faz? Ela para de usar o pilar e começa a trabalhar direto na cabeça do implante, certo? Quando você pensa nessa linha de pilares Ideale, olha só que interessante. Você vai gastar mais com o pilar, claro, isso é óbvio. Mas onde vem a sua economia? O cilindro que você vai utilizar, a coifa que você vai utilizar é uma coifa totalmente de plástico, que é muito barato. Então pensa nisso, o valor que você gastava naquela UCLA com base cromo cobalto, você vai gastar esse valor no pilar e quando você for utilizar a coifa, você vai utilizar uma coifa de plástico, que é muito barato, tá? Então acaba saindo quase a mesma coisa, tá bom? Você utilizar um pilar ou você utilizar uma UCLA com base cromo cobalto, tá bom? Então o que você faz aqui? Você coloca o Pilar Ideale no implante e você utiliza uma coifa plástica para poder fazer o enceramento de uma estrutura, a fundição de uma estrutura e a aplicação da cerâmica, tá? Muito simples. A grande vantagem do Pilar Ideale é que ele facilita muito as etapas laboratoriais, tá legal? E aí, gente, tirou o parafuso, a prótese vai soltar, vai funcionar igual o HE e o HI. A prótese vai ficar gostosa e fácil de trabalhar, tá bom? Lá, quem vende esse Pilar Ideale? Esse Pilar Ideale é de fabricação da Implacil, tá? Mas eu já falei aqui na live que esse pilar ele é compatível com vários outros implantes Cone Morse de 11 graus e meio, tá? Mas ele só trabalha com o implante Cone Morse, a indicação dele é para implantes Cone Morse unitários. Outra questão importante desse pilar, dessa coifa plástica. Caso você não tenha espaço oclusal e você queira fazer uma prótese cimentada, o que o laboratório faz? Ele simplesmente fecha ali o encaixe do parafuso e faz um coping para uma prótese cimentada. Então esse é um pilar extremamente versátil. Você vê, você faz reto, angulado, você faz uma prótese cimentada ou parafusada e você consegue variar diâmetro, altura de cinta, tá bom? E resolve o problema da prótese para o Cone Morse. Realmente vale muito a pena você conhecer e utilizar esse pilar. Outra questão interessante, além dele ser muito bonito, né? Olha só, ele é um pilar dourado. Por que os pilares, a gente tem visto pilares dourados, pilares cor-de-rosa, né?
principalmente em relação a essa questão do seu paciente que tem uma gengiva mais fina. E quando você utiliza um componente metálico, a gengiva tende a ficar acinzentada, né? O pilar ideale, ele é dourado justamente porque ele, ao contrário dos pilares metálicos convencionais, ele, quando está atrás de uma gengiva mais fina, ele ilumina essa gengiva, ou seja, a gengiva não fica com aquele aspecto acinzentado, pelo contrário, ela fica mais com uma luminosidade maior, você não altera a cor da gengiva, legal? Esse também é uma característica que eu gosto muito do pilar ideale, tá bom? Gente, dúvidas até aí? Ficou claro? Consegui esclarecer tudo aí para vocês? Não tem desculpa, gente, nem do preço, tá? Porque o que você vai gastar com o pilar ideale, você vai economizar na coifa. Você não vai precisar comprar aquela UCLA com a base cromo cobalto, tá? O dinheiro que você vai economizar aí, você usa no pilar, tá bom? Pode fazer prótese parafusada e cimentada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem que eu separei aqui, tá? Extremamente versátil esse sistema. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. E, de novo, o que você não vai poder fazer é isso aqui, ó. Essa imagem aqui, que para quem perguntou, essas são as úclas com base cromo cobalto. E quando você faz a fundição, você estraga esse encaixe do cone Morse e você perde todas as vantagens que esse pilar poderia ter, certo? Exatamente, essa coifa de plástico, deixa eu voltar aqui para responder essa pergunta, essa coifa de plástico, ela é totalmente calcinável. Para que serve? Você faz um enceramento sobre essa coifa de plástico, faz a fundição e aplica uma cerâmica. É exatamente o mesmo processo de fazer uma metalocerâmica, tá? E você pode utilizar essa coifa plástica para fazer, por exemplo, um cicatrizador personalizado, tá? O cicatrizador personalizado que eu mostrei naquele caso antigo, eu coloquei uma coifa, naquele caso anterior, eu coloquei uma coifa de plástico e fiz o cicatrizador personalizado com uma resina flow, tá? Isso facilita demais também. Você pode utilizar uma coifa de plástico, por exemplo, para fazer um cicatrizador, para utilizar a própria coifa como um cicatrizador, tá? Se você não quiser fazer personalizado, você pode utilizar a coifa de plástico para isso, tá bom? Ou então você envia a coifa de plástico para o laboratório, ele vai fazer o enceramento da estrutura e vai fundir. Ele é uma coifa calcinável, tá bom? Ou você pode mesmo fazer um encaixe de zircônia pelo sistema CAD/CAM e parafusar ou cimentar em cima do pilar ideale, tá legal? O munhão universal, ele é um munhão para cimentação, né? Então você não tem essa vantagem de você poder fazer essa coroa parafusada. Para mim, uma das grandes vantagens, e talvez a principal vantagem da prótese sobre implante, é você poder ter a reversibilidade, né? De você poder parafusar e desparafusar essa coroa quando você precisa. Então, eu evito ao máximo possível você fazer uma prótese sobre qualquer pilar que você precise cimentar, tá bom? Então, o que eu gosto muito da linha de pilares ideale é que você pode fazer uma prótese parafusada tanto para o pilar reto quanto o angulado. Eu, como consultor científico da Implacil, inclusive uma sugestão que eu já dei, um pedido que eu já fiz, foi para um implante, para o pilar ideale com 2 milímetros de altura de munhão, né? Hoje em dia a gente tem o de 4 e o de 6 de altura, eu queria um de 2 milímetros de altura de munhão, tá? Porque aí você pensa, você tem um pilar com 2 milímetros de altura de munhão, você coloca um parafuso com mais 2 milímetros, você tem ali só 4 milímetros de altura total, tá? Isso significa que eu não precisaria parafusar em nenhuma situação, eu poderia cimentar em nenhuma situação, eu poderia fazer parafusado para qualquer situação que eu tivesse clinicamente, mesmo a de espaço protético extremamente reduzido, tá? Após instalado por dentro, ele recebe o parafuso da prótese sobre implante, o parafuso vai nessa coifa, tá? E aí você faz a fundição dessa coifa e aí o parafuso ele vira uma prótese parafusada e você parafusa sobre o pilar ideale, tá bom? Isso você pode fazer para qualquer uma delas, para qualquer altura de munhão, para qualquer tipo de pilar ideale, seja o reto ou angulado, tá bom? Gente, alguma dúvida aí? 2 milímetros, né, Rosane, seria perfeito. Então, eu espero que o Léo da Implacil esteja aqui me ouvindo, vai ficar gravado, né? As pessoas pedem, eu peço realmente
um pilar Ideale com altura de 2 milímetros de munhão, tá bom? Aí com certeza você vai conseguir parafusar para todas as situações. Ah, é verdade, a Juliana está falando aqui, tem a opção do parafuso Torx, olha lá. Esse parafuso que você está vendo aqui nessa imagem, ele é o parafusinho convencional do Ideale. É o mesmo parafuso, por exemplo, que você utiliza sobre o mini pilar. Só que a Emplacil lançou recentemente um parafuso que ele é o parafuso Torx. Esse parafuso convencional ele tem 1,8 a altura da cabeça dele. Por isso que você considera que se você vai fazer o Ideale parafusado, você tem que aumentar 2 milímetros ainda acima da altura do munhão. Mas o pilar Torx, ele, ao invés de 1,8 de altura, eles reduziram para 1 milímetro de altura. Então você ganha 0,8 de altura no espaço interoclusal, tá bom? Então o parafuso Torx ele é um parafuso mais baixinho, que é justamente para você conseguir ganhar espaço interoclusal. Mas mesmo assim, se tivesse o Ideale de 2 milímetros de altura, seria melhor ainda, certo? Gente, eu convido todos vocês, obrigado por estarem até agora aqui com a gente, tá? Foi maravilhoso essa live. Tudo que eu falei aqui está no canal do YouTube. Essa live fica gravada, mas o canal do YouTube também está lá para vocês assistirem de graça quantas vezes vocês quiserem. Tá? Lá tem a aula do Pilar Ideale, que foi colocada essa semana, cicatrizador personalizado, uma outra aula que é bem legal também, de como você utiliza a chave extratora do Cone Morse, como personalizar o transfer de moldagem, que mais? Tem aula de tudo lá, tá, gente? Prótese sobre implante de A a Z, tá legal? E eu também convido vocês a acompanhar a nossa próxima imersão em prótese sobre implante, que vai ser nos dias 14 e 15 de outubro, né? E as inscrições para especialização na São Leopoldo Mandic estão abertas em São Paulo para a especialização mensal e semanal, tá bom, gente? Então, para quem quiser acompanhar, tem curso online, tem live, tem canal do YouTube, tem imersão de 2 dias, tem especialização de 2 anos, tá bom? Quem quiser acompanhar a gente, vai ser um prazer ter vocês aqui, tá legal? Obrigado, gente, que acompanham até aqui, a Amanda, Carol, todo mundo aqui, Juliana. Obrigado, tá, gente? Se vocês gostaram, compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que estão sofrendo com a prótese sobre os implantes Cone Morse e que precisam de uma forma muito mais fácil para fazer a prótese sobre os implantes Cone Morse. Tá legal? Eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas. Eu sou um viciado em pilares Ideale, eu sou um pilar Ideale dependente, eu não consigo viver mais sem os pilares Ideale porque eu sofri muito no começo, quando eu saí dos implantes HI e comecei a trabalhar com o Cone Morse, tá? Mas eu diria, novamente, eu repito, eu já falei, os pilares da linha Ideale trouxeram a prótese de volta para o jogo, tá? De volta para os implantes Cone Morse. Certo, gente? Testem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E assim como eu gosto, tá bom? Se ficou mais alguma dúvida, gente, me chama aí no direct. Se você tá vendo essa live aí depois, não tá vendo ao vivo, tá vendo a live gravada, manda mensagem no direct aí que eu vou responder todos vocês. Tá bom, gente? Obrigado a todos pela atenção até aqui. Até semana que vem tem live de novo. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima.